Neste vídeo vou dar-te os 6 primeiros passos que vais precisar de dar para começares o teu próprio podcast. Então, se isto é uma coisa que desejas fazer, fica até ao fim para seguires o passo a passo completo. Vamos a isto! Olá, seja bem-vindo de volta ou bem-vinda de volta aqui ao canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda se é a tua primeira vez por aqui. Se for esse o caso, então é ótimo ter-te desse lado. O meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar sobre negócios online, comunicação no digital, marketing online, marketing de conteúdos e tudo o que te vai ajudar a criares um negócio digital com propósito para poderes viver com paixão, abundância e liberdade e transformar-te num CEO digital sem limites. E hoje quero falar sobre como é que é começar um podcast e quais são os primeiros 6 passos que precisas de dar se tu também quiseres começar o teu próprio podcast. Eu amo podcasts, adoro, já tive um podcast no passado que gostei muito de fazer, mas que, entretanto, a certa altura deixou de fazer sentido e, portanto, foi descontinuado. E agora voltei a lançar um novo podcast há cerca de um mês, o podcast CEO Digital Sem Limites. E estou a adorar criar este podcast, por algum motivo estou-me a divertir ainda mais a fazer este do que o anterior, provavelmente porque faz mais sentido para mim este formato e este tema. Então está a ser incrível e quero falar contigo sobre a possibilidade de tu próprio ou tu própria também criares o teu podcast. Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre isto é que não existem demasiados podcasts. Ainda não, isso não é verdade. Ainda há muito espaço para mais podcasts, para podcasts novos, para novas pessoas a fazerem podcasts. Portanto, o formato podcast não é um formato que esteja saturado como muitas pessoas pensam. Não, ainda há muito espaço. Os podcasts estão em crescimento. Há cada vez mais pessoas a ouvirem podcasts, portanto, vão continuar a crescer e, portanto, não penses que já vais demasiado tarde para apanhar este autocarro, porque não, ele ainda agora está a sair da paragem, está mesmo a começar e, portanto, ainda tens muito tempo para criar o teu podcast. Claro que quanto mais rápido fores, mais momentum vais conseguir ganhar, portanto, quanto mais cedo, melhor. Como aquelas pessoas na época em que os blogs explodiam, as pessoas que começaram mesmo no início foram as que encontraram mais sucesso e com mais facilidade, e aqui nos podcasts passa-se exatamente o mesmo. Portanto, ainda vais muito a tempo de criar o teu podcast, não penses que já vens tarde, porque isso não é verdade. E depois há outra coisa em que deves pensar, que é, sim, já existem bastantes podcasts, mas repara, tipicamente uma pessoa que ouve um podcast não ouve só um podcast, ouve vários. Tem que instalar uma aplicação, tipicamente, para ouvir um podcast. E então, estas pessoas muitas vezes, se calhar, nunca ouviram falar em podcasts, conhecem o primeiro podcast, descarregam a aplicação e começam a ouvir aquele, mas, já que têm a aplicação no telefone, vão explorar mais e vão querer conhecer mais podcasts e vão ouvir mais podcasts. Portanto, esta é a tendência de comportamento com os podcasts, o que significa que, sim, mesmo que já haja alguns podcasts, mesmo que já haja podcasts na área em que tu queres falar e comunicar, não há problema, porque os ouvintes de podcasts gostam de ter muito por onde escolher e muitos podcasts para ouvir. Portanto, mais um motivo para avançares. Então, vamos avançar para os 6 passos que vais ter de dar para começar o teu podcast, os primeiros 6 passos. E o primeiro passo é perceberes se estás mesmo com vontade de comunicar a tua mensagem e se este é o formato certo para ti, se o podcast é o formato certo para ti. Então, vontade de comunicar a tua mensagem é bom que a tenhas, porque se és empreendedor, então tens uma mensagem importante para passar de certeza. Por isso eu espero mesmo que estejas com vontade de transmitir a tua mensagem e é importante agora que percebas se um podcast é o formato ideal para ti. Só tu saberás responder, só tu vais conseguir perceber se te dás bem com o formato áudio. Só tu vais conseguir perceber se o tipo de conteúdos que tens para partilhar são conteúdos que fazem sentido num formato áudio. Por exemplo, se os teus conteúdos andarem mais à volta de tutoriais que precisam muito do visual, por exemplo, DIY, então se calhar não faz muito sentido criar um podcast, porque
não tens ali a componente visual. Então, vale a pena pensar nisso. Tipicamente para pessoas que comunicam uma mensagem muito interna, muito de reflexão, um podcast funciona muito bem, mas não só. Pode funcionar em qualquer área, desde que não seja necessário esse suporte visual, como por exemplo tutoriais de DIY ou de tutoriais com captura de ecrã. Tudo isso que precisa mais do suporte visual pode não funcionar num podcast. Então, se tu acreditas que queres passar a tua mensagem, que a tua mensagem vai ser bem passada apenas com áudio, não precisa desse suporte visual, e se acreditas que aquilo que tens para dizer é mais do que suficiente para encher um episódio de um podcast, então este pode ser o formato ideal para ti. E quando eu digo encher um episódio de um podcast, não quer dizer que tenha que ser 1 hora. Há podcasts que têm episódios só de 15 minutos e está muito bem. Portanto, não tens de estar 1 hora a falar sobre cada tema, mas precisas de ter coisas para dizer sobre cada um dos tópicos que vais abordar no teu podcast. Então, se a tua resposta é sim, tens vontade de comunicar a tua mensagem e sim, o podcast é o formato ideal para ti, então o primeiro passo está dado. É essa decisão que tens de tomar de criar o teu próprio podcast. O segundo passo é simplesmente decidir que tema é que tu vais abordar no teu podcast. E aqui, muitas vezes, se tu já tens um negócio, se já és empreendedor, o tema pode estar pré-definido à partida, não é? É o teu nicho, é a área em que tu atuas enquanto profissional e enquanto empreendedor. Mas poderá valer a pena ir um bocadinho mais longe e um bocadinho mais fundo, principalmente se já existirem vários outros podcasts na mesma área. Ou seja, podes querer especificar mais, ou seja, dentro do teu nicho, qual poderá ser o subnicho ou o subtópico que vais abordar predominantemente no teu podcast. Então, para mim, por exemplo, quando criei este novo podcast, o CEO Digital Sem Limites, o tema que eu decidi abordar foi o dos negócios, porque é aquilo que eu já falo habitualmente, é a minha área, é o meu nicho de atuação, portanto a minha área no empreendedorismo, mas eu decidi que este podcast ia ser mais especificamente sobre o jogo interno dos negócios, ou seja, mais sobre o mindset, se lhe quisermos chamar assim, o mindset e as formas de pensar e as formas de ser e de agir dos empreendedores, dos CEOs digitais sem limites e não tanto a componente mais puramente técnica e estratégica de um negócio. Portanto, mais a parte interna, o lado interno. Então, eu fui ao meu tópico principal, que é os negócios online, e fui escolher um ângulo para abordar esse tópico dentro do meu podcast. Então, poderás querer fazer o mesmo para tornar o podcast um pouco mais interessante, mais específico e fugir, ao mesmo tempo fugir um bocadinho àquilo que possivelmente outras pessoas dentro da mesma área andam a falar e andam a fazer. Depois, o terceiro passo vai ser decidir a estrutura dos episódios do teu podcast. E aqui, quando falamos em estrutura, vais ter várias coisas a considerar. Por exemplo, vais ter episódios todas as semanas, ou a cada 15 dias, por exemplo, ou mais do que uma vez por semana. Tu é que tens de escolher, mas tens de decidir isto à partida para depois poderes planear os episódios. Outra coisa, vais fazer episódios a solo, sozinho ou sozinha, ou vais ter entrevistas, ou vais ter um pouco dos dois, vais alternar entre os dois. Também precisas de decidir isso, porque se quiseres fazer entrevistas, então vais precisar de começar a organizar isso e a agendar essas entrevistas e a pensar em que convidados é que vais querer trazer ao teu podcast. Outras coisas também, que duração, mais ou menos, é que terão os episódios do teu podcast, não quer dizer que seja rígido. Podes ter um episódio com 15 minutos e na semana a seguir um episódio de 1h30, mas convém que saibas mais ou menos para onde é que vais apontar em termos de duração dos episódios. Depois pensa também nas notas que vais criar para os episódios do teu podcast e que formato é que eles vão ter. Vai ser um pequeno resumo do episódio, uns tópicos do episódio, ou vai ser a transcrição completa do episódio? Também tens de decidir isso. Então, em termos de estrutura, há aqui várias coisas que tu vais ter de decidir. Evita entrar no overthinking, porque não vale a pena. Okay? São várias decisões, mas são decisões simples e, portanto, decide uma coisa, não te prendas a algo que não consegues decidir, simplesmente decide
e avança, vai em frente, porque não são coisas assim tão importantes e, para além disso, são coisas que tu podes mudar pelo caminho se assim o decidires. O quarto passo é pensares e criares uma lista de temas para os primeiros 25 episódios do teu podcast. 25 episódios, se tu publicares um episódio por semana, que é o típico normalmente nos podcasts, significa que tens já uma lista de ideias para meio ano de podcast. E isto vai-te dar-te muita tranquilidade, porque muitas pessoas têm receio de começar um podcast e ao fim de 3 ou 4 episódios ficarem sem ideias de temas para falar. Então, se tu começares logo com uma lista de 25 ideias de temas, tens a garantia de que nunca vais ficar sem ideias, porque se tiveres essas 25 ideias para os primeiros 6 meses, eu garanto-te que depois, ao conversares com os teus ouvintes, ao receberes mensagens e feedback e tudo isso, vão surgir mais ideias, vão surgir perguntas, dúvidas por parte das pessoas que vão ouvir o teu podcast. Isso vai-te trazer mais ideias para mais episódios e mais temas. Portanto, faz um pequeno trabalho de brainstorming para pensares em quais serão os temas dos primeiros 25 episódios do teu podcast. Se decidires incluir entrevistas no teu podcast, pensa também em convidados. Que convidados podes trazer? Então, por exemplo, se tiveres metade-metade, que é mais ou menos o que eu faço, metade dos episódios sou eu sozinha e outra metade estou com convidados, eu procuraria ter cerca de metade destas 25 ideias com tópicos que eu poderia abordar sozinha e a outra metade ideias de convidados que eu poderia trazer ao meu podcast. O quinto passo vai ser decidir o título do teu podcast. E esta pode ser uma decisão muito simples ou um bocadinho mais complicada, depende muito dos casos. Por exemplo, se tu já tiveres uma marca criada que não utiliza o teu próprio nome, portanto é uma marca diferente, com um conjunto de palavras diferente, podes querer que o teu podcast tenha exatamente o mesmo nome da tua marca, principalmente se o tópico que vais abordar é o mesmo. Então pode ser tão simples quanto isso. Se, por outro lado, trabalhas com a tua marca pessoal em teu próprio nome, também podes escolher que o título do teu podcast seja o teu nome. Há muitas pessoas que fazem isso e é uma boa estratégia para pessoas que já sabem que têm tendência a mudar muito e que podem querer ir por caminhos diferentes no futuro. Porque ao dares o teu próprio nome ao teu podcast, permites que, se algum dia mudares de direção no teu negócio e quiseres começar a comunicar sobre coisas ligeiramente diferentes, não vais estar a fugir ao tópico do podcast, não é? Porque muitas vezes o título já é indicativo do tópico, então se tu quiseres mudar de tópico e o título estiver diretamente associado ao tópico, isso pode ser mais complicado. Com o teu nome nunca tens esse problema. Uma terceira hipótese é pensar num título diferente para o teu podcast. Portanto, neste momento eu uso a minha marca em nome pessoal, com o meu próprio nome. Para além disso, tenho uma marca que é diferente do meu próprio nome, que é o Story Content, e eu não optei por nenhuma das duas opções anteriores, eu optei por dar um título ainda diferente ao meu podcast, que é CEO Digital Sem Limites. Eu quis fazer isso porque quis que o título fosse já indicativo do que é que se ia abordar no podcast, portanto, negócios digitais, CEO Digital aponta para negócios digitais. O Sem Limites, porque é uma crença que eu tenho, que não existem limites para nada, para tudo que nós queiramos criar não existem limites, e porque está muito associado ao tal jogo interno, que é maioritariamente aquilo que eu quero abordar neste podcast. E, portanto, eu decidi criar este novo título, que no fundo é também uma nova marca, que está já registada, por isso também podes optar por aí. O importante é que faças uma escolha consciente e que não escolhas a primeira coisa que te vier à cabeça. Então, passa alguns dias com esta reflexão, faz uma lista de opções, uma lista de ideias, quais é que poderiam ser os títulos do teu podcast, e depois procura sentir qual é que para ti faz mais sentido. Então, foi isso exatamente o que eu fiz e adoro o nome CEO Digital Sem Limites, por isso é esse o processo que eu recomendo. E finalmente, o sexto passo para a criação do teu podcast é escreveres a descrição do teu podcast. Então, quando tu criares o teu podcast e quiseres submetê-lo aos diversos diretórios de podcasts que existem, como por exemplo o Apple Podcasts, o Spotify, o Google Podcasts e por aí fora, há uma série deles,
Tipicamente, os formulários de submissão de podcasts para esses diretórios têm um campo que é a descrição do podcast. Então, tu vais ter de ter essa descrição à mão para quando fizeres essa submissão. Então, a descrição do teu podcast deve, obviamente, descrever o tópico que ele vai abordar. Pode falar um bocadinho de quem tu és, mas não demasiado, porque não és tu que és importante no teu podcast, é o tema e são os teus ouvintes. E falar do porquê que os ouvintes devem ouvir o teu podcast. Ou seja, o que é que eles vão ficar a ganhar ao ouvirem o teu podcast. Nós, no Story Content, damos uma fórmula para os nossos alunos escreverem a descrição do seu podcast, que utiliza conceitos do storytelling para que a descrição seja uma coisa mesmo interessante e engajante e que convença as pessoas a ouvirem o podcast. Então, vais precisar desta descrição e depois, quando tiveres todos estes elementos, quando tiveres todos estes passos dados, vais ter de avançar e começar a gravar os teus episódios, submeter o teu podcast para os diferentes diretórios, começar a divulgar o teu podcast. E para isso, nós queremos continuar a ajudar-te e, portanto, o próximo vídeo aqui no canal vai ser sobre as ferramentas que tu vais precisar para executares tudo isso. Então, no próximo episódio vamos falar sobre isso e vou-te dizer as ferramentas e dar algumas sugestões de diferentes opções que podes escolher para cada uma dessas ferramentas que vais precisar para fazer isto tudo, para gravar os episódios, para colocar os episódios online, para partilhar os episódios com as pessoas. Então, vou partilhar tudo isso contigo no próximo vídeo. Portanto, se este é um tema que te interessa, subscreve já o canal, que é para não perderes esse vídeo que vem para a semana e os outros todos que vêm nas semanas seguintes. E diz-me aqui nos comentários se estás com ideias de começar um podcast, o que é que te está a impedir de avançar com esse projeto do podcast e que mais é que queres saber sobre criação de podcasts, que é para eu poder criar mais conteúdos que te ajudem na criação do teu próprio podcast. Então, vou ficar a aguardar pelos teus comentários aqui sobre isto. Se este vídeo foi útil para ti, faz um like no vídeo e já sabes, subscreve o canal para não perderes o próximo vídeo também sobre podcasts. Como sempre, foi um prazer ter-te desse lado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.